temos mais, nem o Ministério Público, nem os advogados e, acredito eu, nem os nossos magistrados da nossa casa querida trabalhista, aqui o 8º Regional, não vão se sentir confortáveis chegando um advogado e dizendo: magistrado, por que a segunda turma decide a mesma situação assim e a 4ª turma decide diferente? Por que o juiz da 10ª vara trabalhista decide assim e o da 8ª decide diferente? O da 7ª de outro jeito, de outra maneira. Então, hoje tentar um mínimo de coerência. Não se está querendo dizer aqui que hoje nós vamos ficar robotizados dentro de um padrão maior de isonomia, mas um mínimo de coerência. E quando as situações não forem iguais, por meio da prova, nós vamos distinguir e dizer: deixamos de aplicar o enunciado 10 do nosso 8º Regional, porque a situação é diferenciada. Mas aí eu tenho que invadir a prova com que natureza, com que cabeça, com que situação de raciocínio? Participativa, plural, cooperativa, com o máximo de situações, maximizando para poder chegar a essa situação mínima de isonomia, de segurança jurídica. Senão nós não vamos alcançar isso jamais. Eu não posso mais me pensar como magistrado ou procuradora, membro do Ministério Público, ou os advogados, ou os advogados públicos, procuradores do Estado, município, advogados da União, eles não podem mais se pensar como ilhas isoladas. Nós temos que observar que o nosso papel dentro desse modelo cooperativo, desse modelo de gestão probatória, eu tenho que somar. Então, se um colega no meu gabinete ao lado, ele tem uma demanda e ele está com um parecer, ele não está juntando a prova e eu, Gisele, tomo conhecimento, apesar de eu não estar vinculada lá no sistema do Ministério Público, eu posso juntar a prova. Porque aí eu digo: colega, toma, junta. Se tu não tinhas conhecimento desse outro processo, junta nesse outro, porque aí a gente começa a ter o mesmo discurso racional, o mesmo discurso dialógico. Então a gente começa a caminhar melhor. Agora, se eu me imagino dentro de um gabinete ilha isolada e eu não penso além da minha cabeça ali baixa, com o meu computador, com a minha meta, com a minha estatística, aí vai mal o sistema como um todo. Então, ou a gente passa a se entender dentro de verdadeiramente esse exercício de democracia e acesso à justiça, ou vai mal. Isso tudo é direito à prova. E aí eu quero trazer para vocês qual é a tônica desse artigo 369, o exercício de influência. É a atipicidade. Então, hoje, eu não precisava nem de capítulo de preocupação de documento eletrônico, de prova documental, mas aí o legislador minimamente estabeleceu as normas. Mas eu não precisaria. Eu posso ter qualquer meio. E como é que tem que ser o raciocínio da magistratura? E aí, para tentar contribuir, tá? O intuito sempre aqui é de contribuição, para tentarmos alcançar esse acesso à justiça. O que é que o magistrado deve logo se deparar? Foi uma situação inusitada, uma prova atípica. Ele tem que observar: alguém questionou a sua validade? Olhem as perguntas, as interrogações que a gente tem que começar a se fazer. Alguém questionou a validade? Ela gera prejuízo? Não. Deixa. Foi arguido falso? Não. Pronto. Aquela prova é tida como válida. Pronto. Ela vem para a cooperação. Somar. E o enunciado 50 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, inclusive semana passada houve em Curitiba, os destinatários da prova são aqueles que dela poderão fazer uso, sejam juízes, partes ou demais interessados, ou seja, qualquer um, não sendo a única função influir eficazmente na convicção do juiz. Quanto mais o processo é plural, mais eu vou ter a possibilidade de uso em outros processos daquelas provas. Mas eu vou estar comunicando esse discurso dialógico para outros processos. Então, eu vou estar no intuito sempre da cooperação. E aí, continuando, meus caros, o artigo 370. O artigo 370, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias. Já aí o protagonismo do juiz. Sem sombra de dúvida, em nenhum momento nós queríamos tirar esse protagonismo da magistratura.
A magistratura é a peça fundamental, é o elemento mais importante. O que é que a gente quer dizer? É que hoje, ao lado, tem que haver toda uma conscientização de uma estrutura dos outros operadores contribuindo para esse momento. Parágrafo único. O juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não significa dizer que o processo agora é plural em 150%, que por isso nós vamos ter o quê de protelar, o quê da inutilidade. Então, o magistrado continua com a sua sabedoria, com seu momento de razoabilidade e proporcionalidade, para ele determinar o corte onde houver necessidade. Tá? Essa é que é a importância do que a gente falava do 370. O artigo 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Viram que isso daí é só reforçando tudo o que eu venho me reportando. Para o que é o momento da prova? Independe de dizer hoje testemunha do autor. Independe de dizer hoje depoimento do autor, depoimento do réu. Independe. Hoje a prova é para o processo. Se o Ministério Público, uma defensoria pública, que aí seria altamente inusitado aqui, mas não vejo impedimento algum, um advogado da União, um procurador do Estado, ele resolve num processo que não é parte, apresentar uma prova, desde que tenha conexão, desde que tenha uma causalidade, por que não? Entre advogados privados, dizendo, olha, tem uma relação, é o sentido relacional, por que não? Dentro dessa maximização de resultados, não há problema algum. Então, esse artigo 371, o que é que ele fez? Ele retirou a identificação subjetiva que nós tínhamos trabalhado, até os nossos termos de audiência, e eu já me permito, já com o passar dos anos, trabalhei no Tribunal de Justiça do Estado do Pará e era escrevente, e como eram já os termos, eu diria, pré-prontos de audiência, já ficava lá, depoimento do autor, depoimento do réu, testemunhas do autor, testemunhas do réu, já vinha impresso, já vinha pronto. Já catávamos o milho quando era na máquina de escrever, fui dessa época, já colocávamos depoimento do autor, depoimento do réu, testemunhas do autor. Então, hoje é para pensar, depõe. E mais, vejam que eu estou falando numa ordem, né? Que foi a ordem que nos foi legada, numa hierarquia do momento da audiência. Não existe mais para o processo civil brasileiro. Não precisa existir para o processo trabalhista. O que é que a gente pode fazer no processo do trabalho? Estratégia do juiz na hora. Está uma situação muito aguerrida, muito difícil para trabalhar? Olha, eu vou começar com a testemunha hoje. Vocês se opõem, doutores? Não, vamos logo ouvir as testemunhas. Quebra logo a cadência daquele momento formal de já pensar, não, primeiro vai ser o autor, o réu, sai, evacua a audiência, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Não, olha, vamos começar hoje diferente. Olha, vamos ouvir o perito. Eu estou com 3 dúvidas aqui. Começa por ele. Então, são situações hoje para nós começarmos a refletir. Processos mais tortuosos, processos onde já existe uma discussão à parte. Ontem tinham 2 advogados presentes, eles não se mataram, ainda bem. Mas um era advogado do sindicato e o outro da associação. E existe uma briga feroz aqui na Justiça do Trabalho entre a associação e o sindicato. Mas os dois, de uma maneira bem cordial, ficou bem claro que eles, como operadores do direito, não estavam ali brigando pessoalmente. Mas, dentro das modalidades dos interesses defendidos, isso, por exemplo, um processo desses onde estão os dois brigando por legitimidade, por que não começa uma instrução de uma maneira inusitada, de uma maneira diferenciada? Eles achando que vai começar por aqui, a gente começa de um outro lado. Então, são situações até para harmonizar uma justiça que tende à autocomposição, como é a Justiça do Trabalho, a caracterização maior do ideário trabalhista.
Então, isso é uma fonte de consenso e não de dissenso. O que importa no Brasil, a gente observar nesses 3 primeiros artigos do processo civil brasileiro, é que nós sempre pensamos o processo pela via do dissenso. Olha o nome, dissenso jurisprudencial, testemunha do autor. Bom, então ela não se comunica nunca com o réu, não pode fazer nada, não pode isso, não pode aquilo outro. Por quê? Então a gente começar a derrubar a derrocada desses mitos com esses 3 artigos inaugurais para a gente alcançar o que eu coloco aí como observação para vocês. Eu só posso ter uma sentença, e me permitam um adjetivo até engraçado, uma sentença forte, uma decisão forte em termos probatórios, de gestão probatória, se eu tiver fundamentos fortes. E fundamento forte é prova. E prova de uma maneira qualificada, capaz de chegar a esse fundamento forte. Se eu não o tenho, agora eu começo a minha decisão. Segundo, e aí eu não vou falar dos processualistas do trabalho, vou falar mal dos do processo civil. Segundo Nelson Nery Júnior, segundo Amaury Mascaro Nascimento, de acordo com Humberto Teodoro Júnior, maior respeito, um grande mestre. Mas é essa a ideia do processo brasileiro? É essa a ideia do processo trabalhista? Ou é a ideia de dizer lá, de acordo com o depoimento da testemunha, tal, ficaram feridas as horas extras, a questão das horas em itinere, assim, vamos calcular assado, cozido, frio. Pronto, eu vou alcançar a maior, e eu diria, a grande conquista do processo trabalhista, que aí dá tapa, assim, na gente que gosta um pouco do processo civil, e eu transito bem, porque aí eu falo mal lá para eles. Porque o processo civil brasileiro, ele não conseguiu alcançar a riqueza, me permitam um beijo, do processo trabalhista, que é a sentença líquida. Está escrito no CPC brasileiro, mas qual é o juiz que consegue nos oferecer padrão de liquidez? Ah, mas porque o processo trabalhista de vocês lida com parcelinha e uma ova, me desculpe a expressão, até vulgar. Porque isso é difícil de lidar. E eu vejo, ontem eu até comentava com a secretária na sessão, eu acho que o doutor Elisiário não me ouviu, que ele estava presidindo a turma. Mas o volume que a gente observa de recursos de adicional de insalubridade, isso é difícil estabelecer. As causas complexas como elas são, discutir um operador de máquina, mas ele é mesmo operador de máquina, isso é prova. Então eu preciso da prova, eu não preciso do professor Nelson Nery, eu não preciso do Amaury Mascaro, de todo respeito, saiu um processo trabalhista. Mas o que é que a gente quer dizer? Eles são minha fonte de consulta e de estudo no gabinete. Eu vou lá, vou continuar abrindo, professor Nelson, vou continuar abrindo, professor Amaury Mascaro, vou continuar lidando com todos os grandes juristas desse país que merecem nosso respeito pela envergadura, sim. Mas eu tenho que me preocupar na hora de escrever com a prova e a causalidade por fundamento. Essa é a mensagem. Continuando já para ir me encaminhando a alguns momentos finais. 372, prova emprestada. Por que não pode? Agora a Justiça do Trabalho está mais do que confortável, porque já o fazia e agora tem legislado. 372, legisladíssimo. Vamos usar o superlativo engraçado? Legisladíssimo. Já está lá escrito. Então, doutor, por que não pode? Prova emprestada. Pelo juiz, Ministério Público, advogado, seja lá quem for. Continuando, ônus de prova. Esse é lindo. O ônus de prova, nós estatizamos ele no Brasil. Ele tem que ser dinâmico. Eu não posso dizer, ao autor só incumbe o fato constitutivo do direito, o réu, impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor. A gente fica recitando que nem vaquinha de presépio. Não. Eu tenho uma situação onde a parte, e aí eu tenho que falar direto do meu processo trabalhista, ela está em situação desconfortável. Nós não vamos inverter? Ah, não pode. Inversão é só do consumidor. Que isso? É a mesma lógica. A consumerista do processo trabalhista, qual é a lógica? De vulnerabilidade, de hipossuficiência. Imaginem situações onde nenhuma é a condição confortável daquele nosso reclamante.
Por que não atua na dinamização do ônus de prova? Eu tenho um gigante do outro lado e nós estamos num estado confortável para dizer, é um estado de projetos econômicos. Então nós temos hoje que empresas aqui? É Vale do Rio Doce, é o conglomerado, Albras ao Norte, é Camargo Correia, é OAS. E essas gigantes todas, nós vamos dizer, não, trabalhador, você prove tudo. Como? Eu não tenho nem acesso. Então hoje é para repensar as premissas e isso agora está expresso no novo CPC. Olha esse parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Distribuição diversa de ônus de prova. Fala em impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte. Isso é a sensibilidade de cada magistrado no momento da prova. Ele avaliar separando o joio do trigo e ele poder pensar de modo diferente o ônus de prova. Então, hoje, reforço argumentativo para a gente do processo trabalhista. Show! 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Aí vem o meu querido magistrado. Ele deve impor? Impõe. Ele deve requisitar? Requisita. Vamos dizer que não tem poder instrutório o juiz? Que o juiz é totalmente inerte? Tá vendo? Olha, tá ali na Secretaria de Estado do documento. Não posso requisitar. Claro que pode, deve. Hoje, para o novo CPC, nessa gestão probatória, a gente não vai me falar, mas nem pode, em dever. Então, todos aqueles, o magistrado para com aquela entidade pública, para com a empresa, o dever da exibição, o dever de colaborar, ainda que não seja parte. Olhem que maravilha. A colaboração também incitada no artigo 379. Então, hoje nós estamos extremamente confortáveis com toda essa situação. Aí eu quero destacar aqui, vejam aí, por favor, é o artigo 381. Produção antecipada de prova. São duas situações, a exibição de documento e a produção antecipada de prova. As duas sempre ganharam um registro, um carimbo de cautelares. Por quê? Por causa da legislação. A legislação processual civil brasileira escreveu demais um capítulo inteiro sobre as medidas cautelares. Nós tínhamos lá, temos ainda em vigor, arresto, sequestro, produção antecipada, exibição não só lá, mas também no rito ordinário, e trouxemos isso para o processo trabalhista. Isso é ruim. Eu não preciso tipificar medida cautelar. Isso é interessante. Por que, Gisele, tu estás associando isso agora à prova? Porque, vejam, acabaram com o capítulo das medidas cautelares nominadas no CPC brasileiro. Isso foi um grande avanço. E trazendo essa ideia para o processo trabalhista, qual seja, que eu não preciso mais da tipicidade. Ah, nominei aqui arresto e não era sequestro. Bom, então não pode. Claro que pode. O que interessa hoje é cautela, é poder geral de cautela, a urgência, a necessidade, a adequação do pedido que está sendo formulado. Defira. Tem prova? Defira. Não interessa o rótulo. Eu costumo sempre brincar, e eu falei isso carinhosamente, e fiquei muito feliz com a Semana Institucional, foi um momento muito feliz com os servidores dessa casa. Fiquei extremamente feliz dos 2 dias que passei com vocês. E eu falei, eu brinquei, é o rótulo, é o papel do sonho de valsa. Eu olho lá o sonho de valsa com fome, já está perto do coffee break. Eu prometo que eu já vou acabar, que eu já estou cansando todo mundo, até o doutor Elisiário. Então, tá lindo ali. Ai, sonho de valsa, eu quero. Quem gosta, é fã do Serenata de Amor, muda. Quem quer Cacau Show, muda aí. Tá. Aí eu pego lá, qualquer um da Cacau Show, que hoje tem milhões de variedades. Aí eu peguei, puxa, peguei um de limão. Dei primeira bocanhada, não queria o de limão, eu queria o de leite. Chocolate ao leite, mais gostosinho, meu sabor. Tem os que gostam de limão, é por isso que existe o ser humano. Mas aí eu peguei o de limão, eu não gosto de limão. É isso que a gente tem que pensar para o processo. Eu tenho que pensar o processo pelo rótulo, pelo papelzinho que tá bonitinho da Cacau Show, ou seja, eu botei lá o rótulo do arresto ou do sequestro
E a vida do cidadão, a vida do trabalhador, a vida do ser humano. Então eu tenho que pensar no conteúdo. Eu não vou mais comprar aquele bombom. Não é porque era bonito o papel da Cacau Show de limão, já vou ser processada pela empresa Cacau Show. Então, não vou mais. Por quê? Porque o conteúdo não me satisfaz. Não tem o sabor que me agrada. Então, a justiça com o sabor não é a justiça do rótulo. Não é a justiça do arresto, que não era arresto, é sequestro. Não é a justiça do que eu quero dizer agora para vocês. Então, se eu acabei com as cautelares, Gisele, por que tu estás lendo aí produção antecipada de prova? Vamos lá. Se eu desloquei, não tenho mais cautelares, só se fez o quê? Se colocar no lugar certo. A produção antecipada de prova não precisa do rótulo de cautelar. Precisa do rótulo de que é um meio de prova. Que é um meio de prova. Pronto. E não precisava nem o legislador ter escrito. Escreveu, preocupado com a magistratura, preocupado com a operacionalização do sistema jurídico. Não precisava nem ter escrito. Hoje eu posso ter ações probatórias autônomas, eu posso ter exibição. Isso tudo é para quê? Para melhorar o fluxo probatório do processo. Então vejam aí que lindos esses artigos, dentro do Instituto da Prova, e não mais no capítulo deslocado de cautelares. Já me encaminhando mesmo para os momentos finais, olhem só aí a exibição de documento. O que é que ela trabalha? Aqui, a ata notarial, depoimento pessoal, exibição de documento. Olha aqui esse parágrafo único. Nossa, meus caros. Exibição de documento. Terceiro não exibiu. Qual é a pena? Vamos lá, minha plateia seleta. Terceiro não exibiu. Ele não é parte. CPC atual. Qual é a pena? Pode ser multado? Pode? Não. O que é que gera o processo? Olha a dificuldade do CPC atual. Por processo trabalhista, dificuldade? Claro. Porque se o magistrado tem poder instrutório, eu tenho uma parte vulnerável, que é o trabalhador, e eu não tenho uma sanção das mais adequadas e eficazes, como é que eu tenho corroborando e confirmando a força desse instituto da prova? De exibir, da obrigação de exibir. Que ele não pode se excusar, seja parte ou terceiro. Vai gerar sua presunção? Olha o que fez o novo código. Eu não vou trazer isso para a Justiça do Trabalho? Por favor. Isso é para melhorar para a magistratura. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas. Ai, eu fico arrepiada. É lindo isso, dá vontade de chorar. Indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Tipificou qual é a medida, diz qual é a adequada, qual é a eficaz. 15 minutos. Ai, ainda bem. Ainda não é a de tempo esgotado a plaquinha, tá? Obrigada. Então vejam, que delícia. O magistrado hoje, o poder instrutório dele, a dimensão, a grandeza para o exercício democrático de acesso à justiça é maravilhoso. Você determina a exibição, magistrado. A parte quer brincar de não exibir, o terceiro quer brincar de não exibir. Olha o parágrafo único, o juiz pode adotar qualquer medida. Já caiu a súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça, que dizia que não podia ser aplicada multa cominatória sobre aquele que não exibiu. Agora pode. Isso é para quê? Para se ter respeito a uma instituição que hoje não é respeitada nesse país, Poder Judiciário. O Poder Judiciário, a grandeza hoje dele, com políticas públicas. E ele não é respeitado quando ele determina uma simples exibição e não tem uma sanção efetiva, uma sanção adequada, uma sanção eficaz. Então hoje nós temos. Que maravilha! E nós não vamos aplicar para o processo trabalhista?
que não tem um regulamento próprio a respeito? Aplicávamos o 359 do CPC atual, que não consegue a efetividade, a dimensão que a gente quer. 400 parágrafo único é o melhor dos mundos. Quero trazer para vocês também, na mesma esteira que para o terceiro está aí regulamentado também. O artigo que eu li, 400 parágrafo único, está para o terceiro também. Até aquele que não é parte tem que cooperar com o processo. 403 parágrafo único, qualquer pagamento de multa, e olhem que lindo, olha como isso vai soar bonito. Se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias. Os advogados acabam com a história de guardar cartinha na manga da camisa ou na pasta bonita, seja lá onde for, no escritório de advocacia, e passa a colaborar, cooperar e colocar também na mente do seu cliente que agora eu tenho o poder de fogo para a magistratura. E tá certo? Certíssimo. Queria eu, quiçá, oxalá, ter no Ministério Público uma norma dessas, que a gente tem encaminhando para o Ministério Público Federal quando há desrespeito. Eu acho que até eu vou brincar de colocar isso na reincidência, quando não quiserem exibir documentos nos nossos inquéritos. Claro, porque para o Ministério Público, tu queres te assenhorear disso. Não, não é isso. Pensem comigo, eu vou colaborar com o Poder Judiciário, porque se eu posso aplicar isso daqui e eu gero um efeito psicológico naquele advogado e naquela parte para ele me exibir no Ministério Público, se tiver tudo correto, não tem ação. Então eu estou colaborando com o Poder Judiciário porque é menos uma ação. Se eu me encastelar no Ministério Público e pensar que toda e qualquer denúncia eu devo judicializar, eu não tenho atividade colaborativa com o Poder Judiciário. Porque eu estou gerando quantos processos? E tem colegas que pensam assim no Brasil. Não é porque eu estou aqui que eu vou deixar de mencionar isso, que é lamentável a posição. Cada vez mais nós temos que fugir do Poder Judiciário para auxiliar o próprio Poder Judiciário. Eu sou uma instituição pública dentro de um papel de colaboração, de cooperação. Quanto mais eu conseguir cooperar e colaborar, melhor para o fluxo do próprio Poder Judiciário. Se tudo eu judicializo, qual é o meu papel de colaboração? Então a gente tem que começar a repensar a nossa situação de instituição. Eu estive no TST e foi um momento para mim, semana passada, muito feliz. Eu fiquei muito feliz de ter participado do Seminário Internacional de Trabalho Seguro. E mais feliz ainda, porque depois da minha fala, falou o ministro Cláudio Brandão. E o ministro Cláudio Brandão, do TST, ele usou a seguinte expressão, começou a palestra dele dizendo assim: o que queremos ser? Ele começou com frases interrogativas. O que queremos ser? O que pretendemos? Qual é o nosso papel? E quando ele disse qual é o nosso papel, era um painel onde eu falava pelo MPT, o colega auditor falava pelo Ministério do Trabalho e ele falava como voz do Poder Judiciário. Eram as 3 instituições parceiras. Então, olhem que felicidade, um ministro da mais alta corte trabalhista colocar em xeque as nossas premissas. Então, que papel nós estamos aqui para fazer e acontecer, na brincadeira do termo, como instituição? O papel isolado, um papel colaborativo, um papel de parceria? Que diálogo nós temos com a própria sociedade? O que é que a gente oferece para essa sociedade? Será que basta? E para me encaminhar ao final aqui, já estou nas últimas situações, não me preocupando aqui com o texto, tá? Posso juntar fotografias hoje digitais, documentos eletrônicos? Posso. O novo CPC veio regulamentando todas essas situações que antes eram tidas como atípicas. Então hoje elas estão até na fronteira da tipicidade. Então, se vocês me perguntarem, hoje, um guardanapo
de bar pode ser prova? Pode. Eu estou usando um absurdez. Porque para o CPC não podia. Para o STJ não podia. Para o novo CPC pode. Eu posso ter qualquer situação de prova. Hoje, por que a introdução no novo CPC da ata notarial? A ata notarial é eu chegar ali com um tabelião e dizer: olha, tabelião, eu acabei de ser achincalhada lá no Insta. Todo mundo fala bonito. Ninguém sabe o que é o Insta. Ninguém aqui na plateia. Não acredito. O Instagram, até eu me rendi a ele, tá? Por causa da filha. Eu persigo ela no Instagram. Então, é adolescente, doutora Elisiário, o senhor já pensou, a gente tem que estar com antena, subantena, antena traseira, tudo aqui assim. Qualquer coisa com adolescente. Então, na brincadeira, eu me rendi ao Instagram. No Instagram, vamos supor que entra lá um emoji, uma fala vexatória, humilhante. Tá feito em que eu posso colocar? Eu posso, na brincadeira, descolocar. Vamos usar o termo certo, excluir. Se eu posso excluir, como é que fica a prova? Que é volátil. É igual um perfume. Abriu o aroma, deixou ele aberto. Como é que fica? Aí o legislador sabiamente disse: chegue no cartório, mostre para o tabelião, e ele imediatamente lhe certifica com uma ata que ele viu a situação. Se for apagado em 1 hora, 2 horas, você tem a prova. Gisele, é mais fácil imprimir. Me disseram isso na semana institucional. Achei lindo. E eu disse sim, mas eu, além de imprimir, eu vou ao tabelião. Eu tenho 2 meios. Eu não tenho só um hoje. Eu posso ter 2. Até ser questionado o papel, eu digo, não vai nem poder questionar. Eu estou com a minha ata, com o meu tabelião. Olha que bonita aqui. Com um carimbão lá do tabelião. Claro, é uma peça da engrenagem, o tabelião. Portador de fé pública. Por que não utilizar? Então, veja, são situações simples que no direito europeu, no mundo, já se está utilizando. Por que nós não vamos utilizar? Só vou terminar aqui parabenizando o TRT8. E eu participei da sessão da 3ª turma com a presidência da desembargadora Valquíria. Eu achei lindo, fiquei maravilhada que eu participei de uma videoconferência. É a questão de um advogado fazendo sustentação de Marabá. Participei ontem na 2ª turma com a presidência do querido mestre aqui ao lado, doutor Edilson Melisiário, e o advogado, era advogada, né? Passou para advogada de Paraupebas, ou seja, o nosso estado, tão difícil como o é, tão longínquo, e eu tenho magistrados aqui presentes que sofrem. Quer dizer, os advogados também, todos nós, partícipes da justiça, por que não utilizar o instrumento tecnológico? Áudio ótimo, porque todo mundo, o áudio vai ser ruim, não vai dar certo, vai cair. Por quê? Tem que tentar. Hoje nós temos que gerenciar os nossos problemas, muito mais do que gerenciar a lei. A lei já está ótima. O novo CPC, a CLT, está tudo ótimo, está tudo lindo. Lindo. O que é que a gente precisa? Gerenciar os nossos problemas. Com uma ferramenta dessas, ouvindo os advogados, eu bati uma foto e eu no zap da procuradoria, aí eu disse que eu acho que era uma das primeiras. Aí eu botei, aí eu digo, eu vou ser a primeira a colocar, metida. Eu disse, olha, estou aqui na sessão e o advogado fazendo sustentação do outro lado. E já falei isso em palestra no TJE, para ver se a gente caminha lá, e também para juízes federais. Porque se a justiça não falar essa língua da prova cada vez mais acessível, a gente vai para um rumo muito ruim do que seja verdadeiramente acesso à justiça. Já cansei muito vocês, doutor Elisiário, agradeço aqui o meu mestre, até por ter me dado a honra de falar antes nesse panorama geral, e vou ficar aqui aflita depois do nosso intervalo para ouvi-lo com a experiência, a prática e o carinho de sempre. Bom, muito obrigada e eu fico à disposição. Vamos retomar os trabalhos desta manhã
Continuando com Sua Excelência, desembargador José Edílcimo Elisiário Bentes, que prosseguirá com suas impressões no painel. Bem, então, inicialmente quero novamente ratificar os cumprimentos que já fiz no início desta sessão, cumprimentar a minha colega aqui, doutora Gisele Góes, entendeu? Parabenizá-la pela exposição que fez. E quero já iniciar respondendo uma pergunta que Sua Excelência fez no final da exposição. Ela perguntou, eu até anotei aqui, mas vou tentar, como eu não estou encontrando a anotação, vou tentar lembrar. Ela perguntou se, Sua Excelência perguntou se um guardanapo de bar pode servir de prova. E eu, na ocasião que ela perguntou, eu rapidamente fiquei pensando aqui no processo trabalhista se já tinha ocorrido alguma ocasião em que... Seria uma prova documental, né, porque é um guardanapo. Mas eu me lembrei que na esfera penal já tivemos um guardanapo que serviu de prova. É claro que o fato que eu vou falar, não sei se os senhores já leram em algum lugar, mas aconteceu no século passado, lá pelos anos de 1910, disputava a presidência da República, de um lado, nada mais, nada menos que Rui Barbosa, e de outro, Hermes da Fonseca.